Fala, meus amigos. Vamos para um vídeo bacana, né, sobre essa afirmação desse cara. Eu não sei qual é o nome dele, mas esse vídeo apareceu para mim em forma de Reels no Instagram. A gente vai ver aqui um assunto polêmico, tá? Olha só. Aí eu te pergunto, você já viu uma feminista abortar de um cara rico? Já viu? Eu nunca vi. Você já viu? Eu nunca vi, não. Aí veio como forma de meme, né? Assim, no final, tipo aquele chepo e tal. Vamos ouvir de novo. Aí eu vou pausar o vídeo pra gente falar sobre esse assunto. De novo, hein? Aí eu te pergunto, você já viu uma feminista abortar de um cara rico? Já viu? Eu nunca vi. Você já viu? Eu nunca vi, não. Massa, né, velho? Pois é. Irmãos, o assunto ele é muito mais sério do que a gente imagina, tá? Essa questão da mulher tirar o ser que está ali dentro dela e tal, não se resume a aspectos econômicos, financeiros, sociais, tá? Não se resume a isso, beleza? É muito mais grave. Mesmo que a pessoa não saiba que esse assunto é de fato o ponto central, que é o assunto que espiritual. A mulher que tira, né, o ser de dentro dela, ela tá, pessoal, cometendo ali uma, como eu posso dizer, meu Deus? Uma oferenda a uma divindade satânica, tá? O Abor, ela se caracteriza não somente a um mero pecado, não somente a uma mera transgressão, que já é grave. É uma afronta direta ao Criador dos céus e da terra. Então, esse aspecto aí de que, porque a mulher tá ali, tá estudando, um adolescente, né? Adolescente, aspas. Mas engravidou, e aí, né? Não, a família vai destruir a carreira dela, e né, na sociedade, como é que as pessoas, né, vão ver ali a minha filha e tal, e aí conversa com um, conversa com outro, contato, não sei o que, médico, blá, 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 clandestino, blá, 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 e faz o procedimento. Ritual, oferenda, sacrifício para entidades espirituais malignas. Desde o início da história da humanidade, que essas aberrações corrompem a humanidade de uma forma bizarra, exigindo coisas que são contrárias ao que o Criador dos céus e da terra determinou. Tirar a vida da criança dentro da barriga da mulher, pelo próprio consentimento dela, é uma afronta direta. Gravem isso, registrem isso na cabeça de vocês. Porque eu conheço uma mulher que já fez. Observe a vida dessa mulher. Ela está fodida. Fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Eu aposto com você. Mas na rede social, veja ali que né, ela posta foto, né, sorrindo. Tá? Conviva com essa pessoa. Conviva com essa pessoa. Troque ideias com pessoas próximas a ela e você vai ver ali, tá? O problema, meus amigos, é quando você chega em casa, você fecha a porta, que você tá ali sozinho, sozinha, tá? Muitas vezes a família não sabe, o pai, a mãe, outras vezes tem o consentimento dos pais, às vezes os pais direcionam, que a menina tá ali muito nova, e outras já, né, com a sua vida, morando só, ou um relacionamento não tão certo assim, acaba engravidando, começam a surgir os pensamentos negativos e tal, desespero, e aí cometem esses atos. Não importa qual foi a desculpa ou os motivos, é uma oferenda ao demônio. E o que antigamente nós tínhamos dessa forma, através de rituais, porque as divindades assim o exigiam, anjos caídos, demônios, entidades espirituais malignas, não importa, certo? Eram feitos dessa forma. Hoje muda-se a nomenclatura, hoje muda-se o ambiente, mas a intenção é a mesma. O mundo espiritual está cagando, pouco se fudendo para o que você acha ou deixa de ser, quais foram seus motivos. Ele está
cagando para isso. O mundo espiritual não quer saber dos seus motivos. Ele quer saber do resultado, que foi o ato, tá? Então, as portas espirituais, inclusive, são bizarras. Olha isso aqui, meus amigos. Coleção de escritos de Jack Parsons. Coleção de escritos de Jack Parsons. Jack Parsons, eu falei nos vídeos passados, já falei muito nos meus conteúdos. Um cientista da NASA, um dos fundadores, né, da NASA. Jack Parsons foi na época que a NASA nem se chamava NASA, né? Ele era um engenheiro, ele que desenvolveu o combustível para os foguetes e tudo mais, é considerado pela NASA, inclusive, como um dos grandes gênios, um dos maiores gênios, altamente reverenciado, cultuado, indicado e por aí vai. A NASA é cheia de pessoas bizarras, né? Aí tem o Von Braun, que é considerado um dos maiores gênios também, pai dos foguetes, é toda aquela coisa. E foi um nazi, né? Trabalhou diretamente com o bigodinho ali, em vez de pagar pelos crimes de guerra por milhares talvez, não sei, mas centenas de mortes, né? Dos judeus, né? Que estavam sob suas responsabilidades ali. Então, essa é a história, né, da agência espacial que muitas pessoas ignoram. E esse livro de Jack Parsons, para vocês terem uma ideia, né, é um registro poderoso. Eu não indico a leitura desse livro, porque eu comecei a ler, meu amigo, é bizarro, coisas estranhas de fato acontecem, tá? E esse livro, que você não poderá pronunciar este nome, em hipótese alguma, né? O livro do Anticristo e outros ensaios. Ou seja, esse livro é, na verdade, um diário de bordo. Diário de bordo. Eu tô aqui com o livro de Alfred Richter na mente ainda. É um diário, um passo a passo do que foi feito nesse dia aqui, nos dias, certo? Coleção de livros, de escritos de Jack Parsons. Coleção de escritos. Então, os dias se passaram, Jack Parsons fazendo inúmeros rituais satânicos. PFC, o que é que tem a ver com o assunto que você tá falando aí? Calma, guerreiro. Vamos chegar na situação do Abor, tá? Então, Jack Parsons estava aqui fazendo vários rituais satânicos e ele escreveu o passo a passo do que ele fazia. Então, essa coleção de escritos, tá? Beleza. Então, vamos lá. Aperta o cinto aí, viu? Livro bizarro. Não aconselho a leitura, tá? Ó. Livro de Laele, não pronunciem. 4 de janeiro a 4 de março, 1946. Coincidentemente, o mesmo ano que começa todo aquele aparato tecnológico do céu, que o sistema vai dizer que são OVNIs, né? Começou depois desse ano aqui. Este livro contém o registro de experimento mágico relativo à invocação de elemental, dali em diante da deusa ou força chamada a deusa fulana ou força fulana. E os resultados desta invocação. Então, este livro é o resultado dos procedimentos feitos por Jack Parsons, cientista da NASA, invocando essa miséria aí, com esse nome, impronunciável. Beleza? Vamos pular essa parte, que eu vou chegar exatamente onde eu quero, tá? Aí ele começa aqui, ó, 4 de janeiro de 46, 9 horas da noite. Preparei e consagrei a adaga do ar. Outras armas mágicas foram preparadas previamente. Essa adaga serviu o talismã especial da operação. Preparei a tabela enoquiana. Preparei o talismã, pergaminho. Então ele vai fazendo todo o preparo e anotando tudo. Rituais, como segue? Olha o que ele fez aqui, ó. Pentagrama de invocação, invocação inascido, conjuração, consagração de fulano, chave ou chamada terceiro ar, invocação dos deuses, invocação dos 6 senhores, invocação de não sei o que, tudo isso para poder trazer aquela divindade para o nosso patamar.
Aí começa aqui o passo a passo. Olha só, que miséria. Eu segui esse procedimento por 11 dias, com as seguintes entradas em meu diário. Por isso que é coleção de escritos. 5 de janeiro, uma forte tempestade, tal. 6 de janeiro, invoquei como antes, não deu certo. 7 de janeiro, invoquei 2 vezes. 8 de janeiro, invoquei 2 vezes, usando no dia 8 de janeiro, isso aqui. Usando isso. O negócio era brabo. 9 de janeiro, invoquei 2 vezes, reabastecendo a base material. E por aí vai, tá? No dia 11, voltou a invocar a divindade lá que ele segue, usando novamente o sangue. Uma tempestade aconteceu, a tempestade continuou e as coisas começaram a ficar mais fora de controle. Até que chega esse grande momento aqui, né? Lá ele, grande momento para o satanista, não para mim, tá? Onde ele consegue, ó, pela primeira vez manter contato. E a deusa, a divindade, o diabo, responde: sim, sou eu, lá ele. Este é meu livro, que é o 4º capítulo do livro da lei. Lembra de Aleister Crowley? Ah, o livro da lei. Faz o que você quiser. Tá tudo permitido, irmão. Mandamento satânico. Tá? Ó. É fulana, tempo. É vós tolos. Tu me chamaste, ó amaldiçoado e amado tolo. Aqui é o diabo falando com Jack Parsons, viu? Cadê os ateus agora? Tem ciência ou não tem aqui? É o cientista, pô. Agora saibas, aqui é o diabo falando, viu? É uma mulher, feminina. Agora saibas que eu, fulana, quero tomar carne e vir entre os homens. Adeus ateus aqui, hein? É o cientista falando aqui, pô. Tomar carne e vir entre os homens. Ou seja, ela quer se apoderar de alguém. Ela quer se apoderar de alguém. Ela precisa de um corpo, tá? Por isso que existem possessões. O sistema apresenta Venom, por exemplo, como uma entidade alienígena, quando todo o contexto é um demônio se apoderando da fraqueza espiritual, da frequência baixa da pessoa, para poder se apoderar. Primeiramente de Peter, né, tal. Mas Peter é uma pessoa boa, tem todo aquele procedimento e tal. E depois daquele outro cara lá, da qual ele consegue, porque o cara tinha o coração mau. E por aí vai, tá? Isso está representado em tudo quanto é canto. O sistema apresenta essas entidades espirituais malignas de diversas formas e a gente, de forma inocente, não percebe, tá? Aí o diabo comenta aqui de novo, ó. Eu virei como um fogo perigoso, como uma canção desviada, uma trombeta dos átrios de julgamento, uma bandeira entre os exércitos. Olha só o que o diabo falou para Jack Parsons agora, hein? Reúne minhas crianças para mim, pois o tempo está à mão. Este é o modo de minha encarnação. E ainda chama a atenção dele, ó. Atenção! Não importa qual sociedade você esteja estudando, analisando, essas entidades espirituais malignas sempre exigiram crianças. Aqui, ó. As próximas aqui, ó, que seriam, em tese, oferecidas. Ó. Aqui, coitado, né? Ó. Ó, falei igual o Super Xandão agora, ó. Ó a filha da puta aqui, ó. Ó, toma o meu também, toma o meu também. Ó o de cá, ó. Ó o meu aqui, ó.
Ó de cá, ó, segurando. A de cá também tá com a criança no colo aqui, ó. Um monte de filho da puta, né? Como diz Super Xandão. Vem aqui na minha casa me enfrentar, diabo. É isso? Pois é. Entendeu? Século 20. Década de 40. Um cientista da NASA fazendo rituais para liberar um demônio. E o demônio pedindo para que se reúnam crianças, pois o tempo está à mão. Traduzindo, reúna minhas crianças, traga, porque esse é o momento. Ele conseguiu o ritual ali, ó. Conseguiu, lembra da tempestade e tal? Era aquele momento. É por isso que existem festas específicas, tá? Em determinados anos. Enquanto você tá lá comemorando, fim de ano, ano novo, carnaval, Copa do Mundo, né? Abertura da Copa do Mundo, exatamente naquela data ali, todo mundo concentrado, né? Energia. Os miseráveis estão fazendo rituais, se aproveitando da sua energia. Este é o modo de minha encarnação. Ou seja, este é o modo da qual o diabo estava tentando fugir. Ele usou sangue e agora trazendo as crianças. Eu não vou terminar de ler, tá? O resultado foi o quê? Ele conseguiu, viu, pessoal? Ele conseguiu. Ele conseguiu. Esse cara aqui, ó. Aqui. Olha aqui, ó. Beleza? Aleister Crowley conseguiu manter contato com uma outra divindade, um outro demônio. E o Jack Parsons conseguiu liberar o demônio, tá? E quando ele tentou voltar atrás e fazer um ritual para aprisionar esse demônio novamente, ele morreu em uma misteriosa explosão na sua casa. Ele mexia com bomba, né, e tal. Com certeza foi uma bomba. Ok? Então, esse assunto aqui, ó. Aí eu te pergunto, você já viu uma feminista abortar de um cara rico? Já viu? Eu nunca vi. Você já viu? Esse assunto é muito mais grave do que a gente imagina, ok? As portas espirituais são inúmeras. Em contrapartida, o nosso Criador, lá em Salmo 127, tomando a Bíblia de Jerusalém como referência, diz o seguinte: sim, os filhos são heranças do Eterno. É um salário, o fruto do ventre. O fruto do ventre. Nasceu ali, ó, uma nova vida. Como flechas na mão de um guerreiro são os filhos da juventude. Feliz o homem que encheu a sua aljava com elas. Em algumas traduções vai estar: feliz o guerreiro que encheu sua aljava com elas, os filhos. Não ficará envergonhado frente às portas ao litigar com seus inimigos. Feliz é o guerreiro que tem a sua aljava cheia deles. Que é o quê? A aljava é esse equipamento aqui, ó, esse acessório para carregar as flechas. Isso é uma aljava. Feliz o guerreiro que tem a aljava cheia deles. Olha a metáfora usada. Que maravilha, né? Aí a pessoa fala assim, ó, não, rapaz, a Bíblia é literal, é figura de linguagem, não tem que ser levada a sério, não. Quando Deus fala que o sol se movimentou, não, rapaz, é literal, entendeu? É literal, é figura de linguagem, são textos poéticos, né? Quando lá em Ezequias o sol retrocedeu, em Josué o sol parou, em Salmos o sol
se movimenta de uma extremidade à outra, comparando o movimento do Sol com um marido que sai de manhã e retorna à noite. Textos poéticos. Aí, ou seja, feliz é o homem que tem os filhos na juventude, como flechas na mão de um guerreiro são os filhos na juventude. Pô, imagine, velho, o cara tá ali, né, o guerreiro com a flecha na mão. Porra, o cara tá se sentindo o macho alfa, pô. Feliz o homem que encheu a sua aljava com elas, com os filhos, pô. Aqui, ó. Percebe? Aí vai o sistema e faz o quê? Parabéns, você foi enganado. Meu corpo, minhas regras. Não é isso? Não sei o que, tal. Vocês, né? Então, meus amigos, esse é o vídeo de hoje, tá bom? Sem mais delongas. E a gente vai produzindo conteúdo para alertar as pessoas sobre os perigos e as armadilhas do sistema. Tá bom? Forte abraço, que Deus abençoe vocês grandemente e os livre de todo o mal. Forte abraço.